Olá pessoal, salve salve, mais um vídeo para o nosso canal do YouTube especificamente. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é uma área que eu gosto bastante e é uma área que existem muitas dúvidas, não só dos leigos, mas também dos profissionais da área de saúde. Então nós vamos falar hoje, tentar falar um pouco mais simplificado, né? E de uma maneira que as pessoas possam nos entender, ok? Então vamos lá, hemograma completo. Toda vez que o médico solicita lá hemograma completo, muitas e muitas pessoas às vezes nos procuram no laboratório e falam, eu queria saber o preço, eu queria fazer o exame completo, né? Esperando que neste hemograma completo nós possamos fazer o exame de diabetes, colesterol, triglicéridos, exame do rim, do fígado, não é. Ele, apesar de chamar hemograma completo, ele, na verdade, ele significa um apanhado celular do que tem no sangue. O que significa isso? No sangue, né, nós temos a célula principal em grande volume, que são as hemácias, essas bolinhas avermelhadas aqui. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos de defesa, né, as células de defesa, os nossos soldadinhos que combatem as diversas infecções que nós entramos em contato, e esses fragmentos celulares aqui que a gente chama eles de plaquetas. Tá? Então, grosseiramente, basicamente, o que o hemograma vai fazer? Ele vai contar esses tipos de células, conta plaquetas, conta as hemácias, que são as células vermelhas ou os eritrócitos, e conta os leucócitos, que nesse slide especificamente não tem nenhum leucócito, mas é que eu vou falar especificamente de anemia hoje. Tá? Então, neste apanhado geral, o que nós vamos fazer na parte laboratorial? Onde entra o laboratório nessa história toda? O médico solicita lá o hemograma e muitas vezes, hoje, nos dias atuais, né, entrou muita automação para o laboratório. Né? Existem aparelhos sofisticados, muito sofisticados em laboratório, que eles praticamente fazem todo o trabalho. Né? Eles contam as células, eles dão as características morfológicas, eles dão a dimensão de tudo que você está fazendo ali e muitas vezes, ao passar dos anos, o analista perdeu um pouco do foco que ele precisava ter com relação à análise microscópica das células sanguíneas. Né? A gente fala assim, que a distensão hematológica, ou seja, uma lâmina de vidro, onde a gente distende, faz um microfilme ali de todas as células presentes no sangue, é onde a gente vai estudar o que está acontecendo no sangue da pessoa, né? Então, por exemplo, como a gente disse, se eu estiver analisando o leucócito das pessoas, os glóbulos brancos, os soldadinhos de defesa, eles apresentam determinadas características que vão levar a nós reportarmos no nosso laudo as características para o médico. Então, em cima daquilo ali, o médico muitas vezes pode ver, existe uma infecção bacteriana, existe uma infecção viral, existe a presença de uma leucemia, enfim, na parte dos glóbulos brancos. Então isso a gente pode avaliar. Na contagem em plaqueta, a gente também, na contagem desses fragmentos celulares pequenininhos, essas bolinhas azuis aqui, né, ou violeta, como prefere, né, com o corante Cora, essas bolinhas, essas plaquetas, elas precisam ser avaliadas tanto na sua quantidade, né, o normal aí a gente varia de 150 mil até 400 mil por milímetro cúbico de sangue. O que a gente faz? A gente, além de contar, o aparelho conta isso pra gente, a gente avalia a morfologia dela. Nós avaliamos se existe grumos plaquetários, né? Ela aglomerou, ela é o fragmento celular responsável pelo tamponamento da coagulação. Né? Então, aí um parênteses, quando a gente fala de coagulação, nós falamos uma cascata de coagulação. Existem diversos fenômenos acontecendo para que o sangue seja estancado, ele não vaze mais, ele não sangre mais. Tá? A plaqueta ele vem na fase final, ele vem lá para tampar e estimular o crescimento de um tecido novo. Então, por exemplo, você cortou a mão, existe um monte de fenômeno químico acontecendo ali para que aquela coagulação pare de sangrar, né? E além disso formar um tecido novo, na onde você fez o corte, um exemplo. E aí as plaquetas são aqueles fragmentos de célula que vão ajudar nesse tamponamento, ok? A gente avalia a quantidade e a morfologia dela, se tem aglomerado ou não. E agora o foco principal da nossa aula de hoje é as anemias. Nós vamos falar das hemácias, dessas célulazinhas que você está vendo aí em tom avermelhado, né? Nessa cor avermelhada que o sangue tem, a gente avalia a quantidade dessas hemácias, né? Nós avaliamos a percentagem dessas células no volume total de sangue, a gente chama isso de hematócrito, e nós avaliamos a quantidade de hemoglobina. Roberto, tá ficando difícil esse vídeo teu, tá ficando chato, muito termo técnico, mas vamos lá. Grosseiramente, o que a hemácia faz? Ela pega o oxigênio que você respirou e leva para os diversos tecidos. É um jeito que o organismo se encontrou de ele levar oxigênio
nariz que você respirou para o pulmão ali até a ponta do dedão, até a última célula do dedão do pé. Tá? Então, essa célula, a hemácia, o éritron, né, a hemoglobina, ela junta com o oxigênio e leva esse elemento principal, né, o oxigênio, a todas as células do corpo humano. Tá? Juntamente com isso, olha para você ver o que ela faz. Além de levar o oxigênio para todas as células, elas capta aquilo que traz de volta aquilo que é ruim, por exemplo, o gás carbônico. Né? Então ela vai lá, leva o oxigênio para a célula respirar, vamos dizer assim, e traz aquilo que é o produto da respiração, o gás carbônico, para ser oxigenado de novo no pulmão. Essa é a função da hemácia, ela é um carregador, certo? De quê? De oxigênio. Junto com essa hemoglobina vem ferro, vem sais minerais, vem vitaminas, enfim, que estão ali dando toda a constituição química dessa célula. Agora, aqui que é o macete legal, o que é interessante, que esse slide aqui ele mostra muito detalhe que a gente pode avaliar. E que o analista não pode deixar de perder de ter isso em mente. Não é só contar a célula, não é só dar percentagem e falar, ó, a hemoglobina deu baixa, é uma anemia, toma ferro. Não, não é isso. Ah, compra sulfato ferroso, é uma anemiazinha que deu. Então, pessoal, todas as vezes que nós falamos em anemia, né, carencial, ela pode ser carencial, ou seja, essa célula que tem que levar oxigênio para os mais diversos órgãos, para todas as células do organismo humano ou um organismo, vamos dizer assim, ela precisa ter um tamanho, ela tem uma morfologia característica dela. Ela não pode ser nem muito pequenininha, nem muito grande, ela não pode ser dismorfa, né? Ou seja, ela ter a morfologia alterada, ela tem que ser redondinha. Quando ela tem alterações morfológicas importantes, ela não consegue carregar o oxigênio na quantidade que ela precisa carregar. Ou seja, grosseiramente, é como se a hemoglobina, que é responsável para levar o oxigênio, ela não consiga ter as funções suficientes para oxigenar todas as células do corpo. Por isso que muitas vezes, sabe aquela palidez que é característica da anemia? Por isso, a palidez não consegue chegar ao oxigênio em todas as células do organismo, então a compensação é um sujeito mais esbranquiçado, né? É às vezes a mucosa mais esbranquiçada, sem muita cor, o sangue circula com mais, vamos dizer assim, mais dificuldade, ele tem toda uma fisiologia em volta disso. Mas o que nós precisamos falar, e aí a gente toca direto nos analistas, é com a relação da lâmina, né? A importância de se ver a lâmina, de relatar para o médico, de reportar se a anemia é uma anemia microcítica, ou seja, todas as células estão muito pequenininhas, se ela é microcítica e hipocrômica. O que significa isso? Ela, além de ser pequenininha, ela também não tem conteúdo dentro dela, ela não tem hemoglobina para carregar. E por que ela não tem hemoglobina para carregar? Pode ser N motivos, pode ser, geralmente é o que acontece, são as anemias carenciais, né? Por falta de ferro, vitamina B12, vitamina B6 ou as do complexo B, né? Ácido fólico, enfim. O que eu quero dizer para isso? E aí vale para quem nunca estudou sobre isso e não tem obrigação de saber. Anemia não significa falta de ferro, tá? Então muitas vezes as pessoas falam assim, eu fiz um hemograma, deu que eu estou com um pouquinho de anemia, minha hemoglobina está baixa. Então vai lá e compra o sulfato ferroso para tomar, o Neurofer, enfim, qualquer nome comercial para tomar, mas na verdade ela não tem deficiência de ferro, ela tem uma carência de uma outra vitamina importante, ou ela tem uma anemia hereditária, por exemplo, nos casos aí das anemias falciformes, das talassemias, ou até uma hemoglobina variante, um tipo diferente de proteína que não consegue ser efetiva nessa oxigenação aí, tá? Então basicamente isso que nós precisamos fazer você mais leigo entender. A anemia não é só a carência de ferro, ela existe uma outra gama de coisas que precisam ser avaliadas. E para o analista é reportar para o médico todas as características que levam a dizer para ele, doutor, a grande possibilidade disso aqui ser uma anemia ferropriva, por falta de ferro. Doutor, todas as características aqui levam para anemia de falta de carencial de das vitaminas do complexo B. Mas como que você sabe isso? Devido aos dados hematológicos que você faz no hemograma. Então, por exemplo, eu não estou dosando ferro, eu não vou dar o diagnóstico de anemia ferropriva, mas eu vou falar para ele, doutor, eu estou vendo aqui uma microcitose acentuada, aí eu no meu caso, eu gosto de quantificar o laudo em cruz, né? Então eu falo microcitose 3 cruzes, hipocromia 3 cruzes, policromasia. O que significa isso? Eu tenho uma deficiência de hemoglobina ali, importante, eu não consigo ter massa suficiente para carregar o oxigênio e nem o ferro. O que acontece? Eu começo a puxar da medula lá as células mais jovens. Então elas começam a aparecer
aqui em tom azulado, né? Esse tom azulado a gente chama de policromasia, ou seja, ela tem uma cor diferente da vermelhinha que você está vendo ao fundo. Ela é mais azulada porque mostra que o organismo está reagindo, uma característica comum na anemia ferropriva. Então, levar para o médico os dados de quem está fazendo o hemograma, né? Levar todas as informações, laudar isso de maneira definitiva, de maneira coerente, onde você joga todas as informações que você está vendo na distensão hematológica, é muito importante para que ele possa, além de olhar o seu laudo e dar o diagnóstico da anemia, não, saber que pode ser uma anemia microcítica, hipocrômica carencial, por exemplo, por deficiência de ferro, pode ser uma anemia que é comum nos idosos, por exemplo, que é a anemia perniciosa, né? Por falta de vitaminas do complexo B, o ácido fólico, a vitamina B12, vitamina B6. E como é que você reporta isso? No teu laudo. O laudo de hemograma é muito importante. Então não é só aquela, eu queria saber só o HB e HT. Muita gente pensa isso. Não, isso ele dá um indicativo, mas ele não é diagnóstico para os tipos de anemia. Por isso que é importante que o analista de laboratório desculpa o termo, tem que botar a bunda no microscópio ali, sentar e olhar as células, né? Olhar aquilo que o aparelho te deu, ele contou todas as células para você, mas o que você vai fazer? Vai analisar, vai fazer aquilo que é a tua função, olhar as diferenças morfológicas entre as hemácias, vai olhar se tem policromasia, vai olhar se tem características de uma anemia hereditária, vai olhar, por exemplo, isso aqui não é até o caso dessa aula, a gente pode aprofundar numa outra aula, mas há situações onde a gente tem um fenômeno chamado hiperesplenismo, né? O baço fica aumentado. O que o baço faz? Ele vai fazer um negócio chamado hemocaterese, ele tira as células velhas do sangue, grosseiramente, para que elas sejam reaproveitadas de outra maneira lá no organismo. Então o que acontece? Ele tirou essas células velhas do sangue, mas ele muitas vezes acaba sequestrando alguma outra que está normal. Então ele, tipo assim, ele morde uma hemácia, a gente chama isso de hemácia mordida. Ele puxa uma hemácia, a hemácia faz uma força contrária e vira um acantócito, né? Então esses tipos de alterações morfológicas nas células é importante para quê? Porque muitas vezes, através do teu laudo, o médico vai falar assim, puta, eu pedi só um hemograma, mas olha para você ver, o laboratório aqui reportou a presença de acantócito, a presença de hemácia mordida, vamos investigar o fígado, vamos investigar o baço dessa pessoa como está, e aí acaba descobrindo uma anemia hemolítica importante, às vezes até uma doença autoimune, tá bom? Então, gente, hemograma não é só colocar no aparelho lá e ele te dá todo o resultado. Hoje a aparelhagem de laboratório é extremamente sofisticada, a gente praticamente não põe a mão no tubo. Mas muitas vezes, meu amigo, você vai ter que pôr a bunda no microscópio ali e olhar a distensão hematológica, vai ter que olhar as células como um todo, analisar, às vezes corar outra lâmina para avaliar corretamente, né? Então, quando a gente fala de glóbulo branco, muitas vezes ele vai para o serviço secundário. A parte vermelha, né, a série vermelha como um todo, o que nós vamos fazer? Por que ele é importante? Porque muitas vezes o tratamento vai vir pelo clínico. O clínico aqui, o médico assistente, vai dar sequência no tratamento. Às vezes é só repor a quantidade de ferro que a pessoa tem, ou às vezes é só fazer a complementação de vitaminas, enfim, para corrigir aquela anemia e fazer a cura do paciente, tá? Então é muito importante que o analista de laboratório tenha isso em mente, e é mais importante ainda você que precisa fazer os seus exames, tenha confiança naquele seu laboratório, né? Você tem que ter um analista, como a gente tem o dentista de confiança, o médico de confiança, você precisa ter o teu laboratório de confiança, ok? Gente, é uma aula longa que a gente se estender, que é uma área que eu gosto bastante, nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã, tá? Então o objetivo é mostrar para você aquilo que a gente falou, a importância de todas essas alterações que a gente vê no microscópio. Para mim é tão evidente quando eu olho isso, mas para você que de repente está em casa, parece grego, mas não é, tá bom? Gente, vou ter que ficar por aqui. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo.